E aí, assim, sempre falando de Deus, destino, quis que a primeira temporada como titular subimos para a Série A. E eu com 21 anos de idade. Olha só, cara. E aí começou equipes grandes ficaram interessadas, como o Juventus, como o Milan. Fui convocado para a seleção sub-21 italiana. Neguei pela primeira vez. Depois fui convocado pelo Giovanni Trapattoni. De novo, eu neguei, foi assim, não, uma hora a seleção brasileira vai chegar. Tô de olho na amarelinha. Hoje me arrependo, viu, Leandro? Imagino. Porque eu tive o auge da minha carreira entre 22 e 27 anos. 28 anos. E a Itália foi campeã do mundo em 2006. Então, de repente, poderia ter brigado ali com o Barzagli, que foi Materazzi. Materazzi, Nesta, Cannavaro e Barzagli foi o quarto. Nossa, tinha ninguém ali jogando. Não, ninguém. Barzagli jogava no Palermo. Eu estava na Lazio em 2006. Mais peso. Mais peso. Mais peso, cara. E aí eu neguei 3 vezes a seleção italiana com a esperança de vestir a brasileira. A camisa da seleção brasileira que nunca veio, mas a gente é uma geração muito patriota, né? Muito raiz. Sim. Então, assim, não me dizer que não me arrependo, poxa, não sei. Hoje, faltou, né? Faltou isso, né? Faltou isso. Tanto que a decisão de vir para o Cruzeiro foi muito motivada pela Copa do Mundo em 2014. Aqui. A seleção era que o alemão ele teve essa honra de vestir, né? Eu estava olhando as camisas ali. Sim. Mas enfim, não deu, mas tentei. Não, e tem uma história bacana, né? Merecia. Mas a história dele é fantástica. Merecia, com certeza. A história realmente dele é fantástica, de superação e de acreditar e buscar, né? Isso não tem preço que pague. E interessante, né, Nilson? Às vezes a gente toma umas decisões. Eu já tomei algumas decisões na minha vida que eu falei, caramba, podia ter tomado uma decisão diferente. Mas é escolhas que você precisa fazer, é momento, e você toma a decisão e a consequência depois ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Mas agora que a gente que você amadurece, que você vivencia, você fala, pô, eu podia ter feito diferente, mas é a experiência da vida, por isso que a gente fala que todo mundo amadurece, você melhora, né? A fala é que todo mundo fica mais maduro e fica melhor. Por quê? Porque você viveu tantas coisas e você, com o passar do tempo, você começa a entender o que realmente é importante e o que não é importante, né? Mas você ser convocado 3 vezes, né, Cribário, pela seleção italiana. Meu Deus do céu, a seleção fortíssima. E aí nós estamos falando da seleção, uma das maiores seleções do mundo. Tetra, né? Tetracampeã mundial, que tem um futebol extremamente competitivo, né? O jogo italiano é um jogo extremamente competitivo e leal, né, Cribari? Leal. Interessante, quando eu tive lá na Itália, que eu joguei no Caute Monza, eu percebia que dentro de campo eles jogavam muito, mas muito forte. Muito superior do que o brasileiro, muito, 1000 vezes mais forte, só que nunca com deslealdade. Nunca. E se você pisasse, se eles acontecia um lance, né? Eu fiquei só 6 meses lá, o Cribário ficou 7 anos ou mais. 13 anos. Se você fosse maldoso, os caras na hora te reprimiam, né? Os próprios jogadores, os caras já te metiam o dedo e falavam, não, isso está errado, isso não se faz, né? Então é um país vencedor que o cara teve 3 convocações, né, Cribário? Eu tenho certeza que se fosse hoje ele já ia na primeira. Certeza. Eu tive o prazer e o privilégio de jogar na seleção brasileira. A gente assistindo a Copa do Mundo agora, a gente torce pelo Brasil. Com certeza. A gente acompanha o Brasil, a gente quer que o Brasil se dê bem, né? Mas a gente viu muitos jogadores que jogou. Deco, né? Jogou pela seleção portuguesa, quantos anos ídolos. E tá certo, tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo. Jorginho, Nilson, tem que jogar mesmo. Tem que jogar, né? Se for convocado, vai lá e joga. Porque a seleção brasileira é muito concorrida. É muito difícil. É muito difícil você chegar. Se você não brasileira... tiver um caminho na seleção brasileira, os caras não te chamam. Eles não te chamam. A gente vê em número, porque assim, eu vivenciei dentro da seleção e eu percebi que a seleção ela valoriza muito os jogadores que estão na seleção e que ganham. Se você ganha, você continua. Por que o Daniel Alves está na seleção? Porque ele ganha.
Entendeu não? Então a seleção ela valoriza muito esse tipo de jogador e por outro lado ela acaba sendo restrita, né? Ela não abre muito. Vão ficando muito tempo. Você vai ficando muito tempo, você vai ficando e é muita concorrência, né? Tá muita concorrência. Muita gente. Então eu tenho certeza que se o Cribário hoje tivesse numa situação de uma convocação, eu tenho certeza que ele iria. Aceitaria, e um conselho que se eu tiver que dar para alguém, você está num país, você está lá, o país está te pagando, o país está te dando oportunidade. Na verdade, não. Ele te está dando oportunidade, o clube daquele país está te dando oportunidade. Rapaz, vai para a seleção dos caras, vai para a seleção da Itália, vai para a seleção da Espanha, vai para a seleção do Portugal, vai lá e ganha seu pão, defende os caras que estão te dando essa oportunidade e esquece. Eu também penso assim. É assim que tem que ser.